Olá, esta é mais uma aula sob o título O Avesso da Aprendizagem, né? E na última aula a gente falou sobre a estrutura geral do discurso e sobre o discurso do mestre, que é praticamente a matriz dos outros discursos, tá? E a gente viu como esses quatro discursos, são derivados desse discurso do mestre, como eles vão assim através de um giro de 90 graus no sentido anti-horário, se desenvolvendo, digamos, se derivando do outro, tá? Então hoje agora vamos falar do discurso da universidade. Então vamos já ver qual é aí a estrutura desse discurso, né? Como eu falei, então, é um giro, né? Antes, aí, o S1, que o significante mestre, que estava aqui no lugar do agente, né? Agora está no lugar da verdade, né? E o que está no lugar do agente é o saber, o conhecimento, como a gente vai ver, tá? O outro, neste caso, é o A minúsculo, o objeto de desejo, tá? O produto seria o sujeito barrado, tá? Então, antes de a gente tentar interpretar isso, é importante ver uma diferença que o Lacan faz entre saber, savoir, e conhecimento, né? Connaissance. E ele diz, né, aqui de um autor brasileiro, Passoni, né? Ele explica desta forma: Lacan enfatiza o saber como uma operação resultante do sujeito do inconsciente, enquanto o conhecimento pode ser pensado por sua dimensão instrumental, racional, como conhecimento produzido e acumulado pela ciência e pela universidade, tá? Então, temos que ver isso. Tendencialmente, podemos dizer quando este S2 está assim na parte inferior do discurso, né, como verdade, como produto, né, ele tende mais a ter ser saber, tá? Neste caso, o agente, como a universidade se articula, ela se articula como um conhecimento, tá? Então, a verdade, né? A verdade nesse discurso, então o significante mestre aqui, né, no lugar da verdade, quer dizer que o conhecimento universitário é movido por poder, tá? Então aqui tem um mestre, mas ele ficou oculto neste caso, tá? Ele não está mais explícito, tá? Então é uma visão muito crítica, né, deste discurso universitário que de certa forma, né, esconde seu lado repressivo, né, hierárquico, autoritário, tá? Então digamos, o outro neste caso seria justamente, digamos, no caso da universidade mesmo, né, da instituição, os estudantes imatriculados, né, que querem exercer este poder na sociedade, tá? Então eles, na verdade, também estão interessados nisso aqui, tá? Num título, numa graduação que confere a eles um significante mestre que eles podem depois, né, também, né, assumir este lugar na sociedade, este estado, né, este status, né? Então, né, e o resultado, né, seriam sujeitos barrados que não adquirem saber, tá? Este é, digamos, a crítica que o Lacan faz aqui é que este discurso não resulta em aprendizagem, tá?
Tem um discurso que resulta em aprendizagem, que é o discurso da histérica, que a gente vai ver, tá? Mas este aqui é justamente o contrário, até a gente vai ver o avesso, tá? Então, né, estes estudantes, né, o produto vai ser sua formação, talvez, né, seu título que eles adquirem, tá, que permite a eles, né, assumir um certo lugar na sociedade, mas não realmente assim um saber, tá? Ok, então saber seria algo, digamos, também pensado de forma dinâmica, um processo, um devir, né? Onde a pessoa muda sua posição de sujeito, né? E não um conhecimento, digamos, que simplesmente pode ser né, repassado, né? Ok? Transmitido, né? O conhecimento é transmitível neste sentido. A gente tem que entender que este discurso não se restringe à universidade como instituição, né? Ao contrário, ele é assim uma forma de exercer poder através de conhecimento, tá? Então, nesse momento, claro, Lacan está falando da universidade, né? É 1969, desde 68 teve essas grandes revoltas em Paris, né, dos estudantes, e isso é a grande questão. O que é esta universidade? Será que ela é um lugar de aprendizagem, ou será que ela é simplesmente aparato de ideologia do Estado que reprime, né, aqui as pessoas, que tem esta função de repressiva, tá? Então, neste momento, o assunto é a universidade, mas este discurso da universidade é algo muito mais, digamos, amplo, tá? A gente vai ver que ele nasce lá na antiguidade e ele se torna o discurso dominante da modernidade, tá? Então, podemos dizer que, em nome deste conhecimento acadêmico, científico, conhecimento de juristas, economistas, assessores, especialistas, que se articula o poder econômico-político na modernidade, tá? Então, este é o discurso dominante da modernidade. A gente vai ver isso um pouco mais detalhado na frente, tá? O Lacan, em vários momentos, fala da filosofia, tá? E ele fala que né, a filosofia é também onde o discurso do mestre realmente assim está presente, tá? E aqui ele fala mais neste sentido também, que vamos ver que tem a ver com este surgimento do discurso da universidade, tá? O que designa a filosofia em toda a sua evolução? Isto, o roubo, o rapto, a subtração do seu saber, a escravaria pela operação do Senhor. Remetem-se aos diálogos de Platão, né? Ok. Antes da gente né, ver que nós remetermos aqui a um diálogo do Platão para entender isso, é importante também dizer, estamos falando de Platão ou de Sócrates, tá? Isso é uma questão difícil de responder, porque Sócrates não escreveu, não há escritos de Sócrates, e a principal fonte que mais escreveu sobre Sócrates foi o Platão, tá? Mas aqui o Werner Jäger, né, um filólogo, e vários outros estudiosos dizem isso, né, que o Platão sucessivamente usou a figura de Sócrates para articular sua filosofia platônica, tá? E talvez nos primeiros diálogos, né, na apologia de Sócrates, nos primeiros, ainda temos mais autenticamente
algo sobre Sócrates que sabemos que existia, mas quase não temos realmente fontes sobre ele fora do Platão, tá? E o Werner Jäger diz isso. Platão, um pensador que forja teorias que nos seus diálogos transfere para Sócrates com liberdade de artista, tá? Então isso que vamos, né? Este que ele fala aqui, olhando para esses diálogos, alguns desses diálogos, com o olhar da teoria de Lacan, faz muito sentido de diferenciar aqui realmente estes dois, né? O Platão e este Sócrates, que não sabemos quem é, mas que poderia talvez ter sido, tá? Então, aqui, mais concretamente, onde o Lacan se refere a esta questão do conhecimento, né, no contexto da filosofia, né? E aí nós temos esta palavra episteme, né? Ok? Episteme praticamente significa conhecimento, né? Conhecimento no sentido conhecimento das causas, né? Esta é uma palavra, né, que Platão usa, né? E diferencia da mera opinião. Doxa é a opinião, né? E a filosofia é justamente isso que produz episteme, tá? E ele vai também dizer o que é episteme. Ele vai praticamente iniciar a epistemologia, tá? Né? A filosofia do conhecimento, tá? Então, aí Lacan diz isso aqui. Vale a pena ler este trecho e tentar entender, tá? Então, sobre a episteme. É uma palavra engraçada. Não sei se vocês alguma vez refletiram bem sobre ela. Colocar-se em boa posição é, em suma, a mesma palavra que verstehen. Trata-se de encontrar a posição que permita que o saber se torne um saber do Senhor. A função da episteme, especificada como saber transmissível, remetam-se aos diálogos de Platão, é sempre tomada por inteiro das técnicas artesanais, quer dizer, dos servos. O que está em questão é extrair sua essência para que esse saber se torne um saber de Senhor. A filosofia, em sua função histórica, é essa extração, essa traição, e quase diria, do saber do escravo para obter sua transmutação em saber de Senhor, tá? Então, vamos ver, né? Porque fala aqui colocar-se em boa posição, tá? Sobre episteme, tá? Vamos ver, episteme vem em primeiro lugar de um verbo epistemai, tá? Que significa conhecer, tá? Mas ele é composto de um prefixo epi, né? Como epi por cima, tá? E istemi. Istemi quer dizer ficar em pé, quer dizer ficar em pé em cima, no pé da letra, na etimologia da palavra, né, temos este significado, esta conotação desta palavra, né? E ele fala verstehen, que é uma palavra alemã que significa também conhecer, entender, compreender, tá? Mas a palavra stehen, que está aqui dentro, né, significa também ficar em pé, tá? Então isso que ele quer dizer, tá? Essa ideia de colocar-se em boa posição, ficar por cima do outro, tá? Em pé, tá? Ele extrai aqui este significado que encontramos aqui na etimologia desta palavra, tá? Então vamos, né, ver isso agora, né? Quando a gente vê quais diálogos que ele fala aqui, qual diálogo que ele está falando aqui, a gente chega à conclusão que claramente ele fala aqui do diálogo Menon, tá? Então, o diálogo Menon, tá? Talvez é bom agora, né, dizer um pouco o que acontece nesse diálogo Menon, tá? É um diálogo, em primeiro lugar, entre o Sócrates e um outro
nobre, um outro que chama Menon, tá? Que não é de Atenas, de uma outra cidade, e eles conversam, e o Menon pergunta ao Sócrates se virtude poderia ser ensinada, né? Ou, né? Se ela pode ser adquirida, se pode ser ensinada de um para o outro, tá? E o Sócrates vai apresentar uma teoria sobre conhecimento, tá? Uma teoria epistemológica dele, né? Do Platão, neste caso, que, né? Que diz que todo conhecimento é relembrança, tá? Essa teoria chama anamnesis, a gente já vai ver isso aqui, tá? A teoria de anamnesis, tá? É isso quer dizer que o Platão acha que a alma já vivia antes do nascimento, da encarnação da pessoa, né? E conhece tudo, porque ela vivia no mundo das ideias, ela tem conhecimento de todas as ideias, né? E todo o conhecimento que nós temos aqui é relembrança, porque na hora do nascimento a alma cai em esquecimento. Então tudo que a gente pode conhecer é sempre relembrança. Esta é a teoria do Platão, que aqui nesse diálogo Sócrates vai apresentar, vai explicar, e depois, para comprovar esta sua teoria, ele faz um exemplo, ele faz uma experiência, tá? Aí eles chamam um escravo, um Menon tem muitos escravos, né? E este escravo nunca teve uma educação escolar, nunca aprendeu matemática, geometria principalmente. E o Sócrates, com perguntas, vai fazer que este escravo resolve um problema geométrico, que é um quadrado inscrito num outro quadrado, e fazer o cálculo desta área deste quadrado inscrito, tá? E aí o escravo consegue, através das perguntas de Sócrates, resolver isso. E aí ele diz que, olha, esse escravo nunca aprendeu isso, então a única explicação é que ele lembrou a anamnesis, tá? Então o escravo é praticamente o objeto de pesquisa que serve para comprovar a teoria de anamnesis, tá? Então, ok? Então nós temos dois diálogos praticamente, um que é com Menon e outro é com o escravo. Muitas pessoas, se você pesquisa na internet, acham que Menon é o nome do escravo, tá? Mas esse escravo não é jamais mencionado com nome nesses diálogos. Ele é um objeto, tá? Então vamos ver, tá? Nós temos então esta fala com o escravo, tá? Então, e nesta fala com o escravo podemos detectar o discurso do senhor, do mestre, tá? Então, o Sócrates, né? O Sócrates seria seria aqui o mestre, tá? Ele ordena um dos escravos de Menon para aplicar um saber, né? Então ele se dirige praticamente a um saber, né? Esse saber do escravo, né, que deve ser aplicado, tá? Ok? E o produto é a comprovação da sua tese de anamnesis, tá? Destas ideias inatas, tá? Este seria aquilo que é o produto desta conversa com o escravo, tá? Ok? Então este seria o discurso do mestre neste diálogo, né, nesta fala de Sócrates com o escravo, tá? Então, aqui podemos dizer, o Platão estabelece um metasaber em cima do saber do escravo, que serve para ocultar sua condição do sujeito dividido, tá? Então, o escravo consegue resolver esta tarefa geométrica, mas quem sabe o que é este conhecimento é aí o mestre, tá? O escravo sabe fazer alguma coisa, mas o que isso é, tá? Digamos, saber o que o saber aí é, tá? Isso que
apenas aqui o mestre tem. Então ele tem um conhecimento superior, tá? Ok? Então este seria o discurso do mestre, onde ocorre esta extração que o Lacan menciona aqui, tá? E ao mesmo tempo temos aqui a conversa entre Sócrates e o Menon, tá? Que não é, o Menon não é um escravo, o Menon também é um grego, homem livre, né? E né, o Sócrates neste diálogo representa praticamente o filósofo, o conhecimento filosófico, tá? Então aqui temos assim o discurso da universidade, tá? Praticamente aqui talvez realmente surgindo apatia, né? Numa sobreposição, num entrelaçamento do discurso do mestre, tá? Então o Sócrates digamos, representa este saber, tá? Esse grande saber filosófico, tá? E sua fala visa tornar o Menon adepto da sua teoria de anamnesis, tá? Então o Menon seria isso, que o Sócrates vai envolver, ele vai convencer ele, né? Vai fazer que o Menon aceita essa tese dele, tá? Ok? E o resultado, né? Nós temos, quando lê este diálogo, a gente vê que o Menon não tem praticamente nenhuma contribuição nisso, tá? O Menon no início tenta responder a pergunta 2 vezes, mas ele falha em todas as suas tentativas, tá? Então Menon, ao invés de construir seu próprio conhecimento, apenas aceita passivamente os ensinamentos do professor e é reduzido à sua condição de sujeito barrado, tá? Então o Menon realmente não aprende aqui, mas apenas aceita, se submete praticamente, tá? A esta forma de, né, de hegemonia que se estabelece aqui, tá? Então a verdade oculta é esta, que o discurso não visa a aprendizagem, mas o estabelecimento de uma hegemonia de conhecimentos, onde o filósofo, né, como o Lacan falou antes, fica em pé por cima, tá? Ok, então, tá, este seria, então, de certa forma, podemos aqui ver esta passagem, ou como surge o discurso da universidade do discurso do mestre, tá? Ok, então agora temos que lembrar que, né, este é um diálogo de Platão, né, um livro de Platão, tá? E aqui na história da filosofia do Reale encontra esse trecho aqui, tá? O Menon foi provavelmente o primeiro diálogo de Platão a divulgar a nova escola. Logo, a academia adquiriu grande prestígio, a ela acorrendo numerosos jovens e até mesmo homens ilustres, né? Então, aquilo que o Sócrates aqui faz com o Menon, tá? O Platão faz com seus alunos com esta escola que ele cria, que chama academia. Tá? Então a estrutura discursiva que estamos vendo aqui, ela se desdobra neste metanível do texto, quer dizer, o texto em si, né, é o discurso da universidade, tá? Então, né, aqui temos, digamos, né, o conhecimento da academia, do platônica, tá? Aqui temos aí, né, os numerosos jovens e homens ilustres que querem, né, ter este prestígio, tá? Este prestígio de serem filósofos, né? E no fundo, digamos, se tornam reprodutores, né? Nesta visão crítica que o Lacan nos apresenta aqui, mais reprodutores do que realmente aprendizes, né? Reprodutores de um conhecimento que não é deles, tá? Ok? E, né, realmente a gente tem que ver que este discurso da universidade, nosso
conhecimento assim acadêmico, científico hoje, tá? Vem disso, tá? Isso é uma tradição de 2.400 anos, né? Que começa com a fundação da academia por Platão, que nunca parou praticamente, né? Então, nesse sentido, podemos dizer que esta filosofia de Platão e também de Aristóteles, né, primeiro grande aluno de Platão, mesmo que tem outra filosofia também, mas, né, é o fundamento de todo o projeto pedagógico político ocidental, tá? E a gente entende talvez agora melhor porque o discurso do mestre é a raiz de toda a subjetividade do homem ocidental, né? Então, mais tarde, o Platão, né, uma das últimas obras é a República, né? E aí se fica assim realmente bem explícito este caráter repressivo, autoritário da sua filosofia, tá? Onde ele diz: enquanto não forem ou os filósofos reis nas cidades, ou os que agora se chamam reis e soberanos, filósofos genuínos e capazes, e se dê esta coalescência do poder político com a filosofia, não haverá tréguas para os males, meu caro Glaucon, para as cidades, nem sequer julgo eu para o gênero humano. Tá? Então, essa coalescência do poder filosófico com o poder político. Tá? Isso que o Platão, né, preconiza aqui de uma forma explícita mesmo, tá? E isso que o Lacan nos diz que está atrás do nosso conhecimento acadêmico científico da mesma forma hoje, tá? E aqui tenho mais um trecho de Aristóteles na sua obra A Política, né? Onde ele deixa bem claro que ele define tudo, né? Define as coisas, Aristóteles, e inclusive o escravo. E o escravo é um instrumento que opera instrumentos. É um instrumento animado que opera instrumentos inanimados. Tá? Então, realmente, totalmente instrumentalizado, totalmente tornado objeto. Tá? Então, né? E isso seria algo natural. Ele diz que algumas pessoas são feitos para comandar e outros para obedecer. E o interessante é que na própria, digamos, na sua organização das ciências, né, do conhecimento, ele faz uma diferença análoga a senhor e escravo. Tá? E isso ocorre na metafísica, tá? Este trecho, este trecho é da metafísica, desculpa, tá? Como chamamos livre o homem que é fim para si mesmo e não está submetido a outros, quer dizer, o homem livre que não é escravo, assim só esta ciência, e ele está se referindo aqui à metafísica, à filosofia primeira que ele chama, tá? Só esta ciência, dentre todas as outras, é chamada livre, porque só ela é fim para si mesmo. Todas as ciências serão mais necessárias do que ela, mas nenhuma lhe será superior. Tá? Então existe esta filosofia que está acima dos outros conhecimentos. Né? Esta filosofia que é pura, tá? É que não tem um objetivo assim imposto, tá? Ou digamos predefinido, tá? Os outros têm. A biologia tem que estudar as formas de vida, tá? A matemática, aí as relações matemáticas, tá? Mas a metafísica, né? Ela estuda as primeiras causas e ela assim não tem um objeto assim predefinido, tá? Então, até na organização das formas de conhecimento existe assim esta hierarquia, esta superioridade de um conhecimento sobre outros saberes, digamos, podemos dizer, tá? Ok, então, tá? Mas como a gente falou que esse discurso é aquilo que domina a modernidade mais do que outros
épocas, tá? O Lacan, no Seminário 17, aí tem dois trechos que à primeira vista podem parecer meio a gente não entender porque parece contraditório, né? Ele diz que o discurso da universidade é o discurso do senhor moderno que se chama capitalista, tá? Mas depois ele fala, pois que o que reina no que é chamado comumente de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é a universidade, tá? Então o discurso da universidade é tanto associado com o capitalismo quanto com o real socialismo, o comunismo, tá? Então isso encontra uma boa explicação aqui, bem formulado, é uma explicação pelo Samuel Tomšič, né, aluno do Slavoj Žižek, né, que escreve isso aqui. O conhecimento universitário se conhecimento como conhecimento e reivindica que é nada além do conhecimento. O capitalismo ocidental e o comunismo soviético desenvolveram dois sistemas simultâneos de dominação por conhecimento. Um aparelho de conhecimento no qual o burocrata stalinista, o especialista capitalista e o eurocrata de hoje, atrás da aparência de neutralidade, incorporam o mestre, né? Então, o discurso da universidade é algo mais fundamental, que subjaz tanto aqui, em parte, o capitalismo, quanto, assim, estes socialismos que se articulam por um saber, né? Eles não se articulam como uma dominação, tá? Aqui, né, a gente pode ter uma certa associação também com o conceito Foucaultiano de discurso, do Michel Foucault, né? Que, claro que é diferente, o Foucault tem uma outra abordagem, né, mais voltado à sua concepção específica de poder, né, mas certamente não é incompatível, na minha opinião, com a teoria de discurso do Lacan. E aqui no discurso da universidade a gente até pode ver uma certa proximidade, né? O Foucault fala na arqueologia do saber deste nexo saber-poder, tá? Isso que a gente tem fortemente aqui, né? Um poder que se articula através de um saber, tá? De um conhecimento, tá? Então né? E também quando o Foucault descreve uma passagem, né? Que se dá por volta, acho que do século XV, XVI, né, ele tem umas aulas sobre a governamentalidade, e onde ele fala que o exercício do poder antes era baseado naquilo que ele chama um mecanismo jurídico, quer dizer que é uma estrutura de comando e obediência, passa para mecanismos disciplinares, onde o Estado não vai só assim executar ou, digamos, ou mandar, ele vai educar aí os seus cidadãos, vai adaptar eles, né, e vai, né, de alguma forma disciplinar eles, tá? Então, de certa forma podemos, né, ver uma certa proximidade aqui com essa teoria do Foucault, tá? E, né, com o capitalismo, né, o capitalismo foi um assunto também né, pelos estudantes neste momento, né? E essa revolta que eles né, fizeram aqui, o Lacan teve assim uma posição muito crítica, né? Eram situações bastante tumultuadas, né, neste seminário. Quando lê assim a transcrição, às vezes os estudantes interrompem ele e falam: não, você quer também nós aí enquadrar e nós dominar, e outras horas falam, fazem avisos que alguns colegas foram
presos pela polícia e coisas assim. Foi bastante tumultuado, né? E claro que a questão do capitalismo foi um grande assunto, tá? Mas o Lacan, ele diz para esses estudantes praticamente que eles não vão ter sucesso com a sua revolta. Ele acha que eles estão querendo um outro mestre, na verdade, tá? Ele vai dizer isso para eles, tá? E este outro mestre, no fundo, vai ser o capitalismo, tá? Vamos ler o que ele diz aqui para os estudantes. Vocês são os produtos da universidade e comprovam que a mais-valia são vocês, quando menos no seguinte, que não apenas consentem, mas aplaudem, e ao que eu não teria por que fazer objeções, e que saem dali vocês próprios equiparados a mais ou menos créditos. Vocês vêm aqui tornar-se créditos. Saem aqui etiquetados como créditos, unidades de valor. Ele está se referindo aqui a créditos acadêmicos, assim, cada disciplina tem um certo valor, né? Isso foi, nesta época, começou a ser implementada nas universidades, e aí o Lacan está vendo que isso é uma certa forma de quantificar, né, este conhecimento, né? E, nesse sentido, podemos dizer que o conhecimento transmissível, né, que não é saber, que é conhecimento, não é algo que envolve o inconsciente, que envolve um processo do sujeito, né? Este conhecimento transmissível é também um conhecimento comerciável, né? Então, isso que nós observamos hoje, né, a acumulação de capital intelectual, né, pelos indivíduos, né, e esta autocomodificação dos acadêmicos endividados no mercado de trabalho, que observamos hoje fortemente, né? A maior parte dos estudos hoje é assim, através de créditos, né, financeiros, né, e isso traz toda uma outra posição do estudante, né, e do acadêmico, tá? E a acumulação de lucro pelos donos da universidade, que é progressivamente privatizada, tudo isso são como engrenagens, né, interligados nesta máquina capitalista que a educação hoje vem se tornando, né? Ok? E aqui já podemos ver que, né, este discurso da universidade já abre praticamente as portas para o capitalismo, né? Enquanto na antiguidade, onde prevalecia o discurso do senhor politicamente, né, aí este conhecimento era assim meio restrito para uma elite, né? E hoje, né, ele ainda é restrito para uma elite, tem, né, Princeton, Oxford, Cambridge, né, mas ao mesmo tempo ele se tornou simplesmente um grande mercado para todos praticamente, né, a pessoa, né, então, e com isso, né, vai se preparando aquilo que o Lacan vai chamar o discurso do capitalista, tá? Mas que é uma outra dinâmica, tá? Uma ruptura com toda a estrutura discursiva, tá? Mas isso vai ser assim numa outra apresentação, né? Daqui a pouco, tá? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção.